Revenda já. Essa é a frase que vem mais sendo dita pela torcida vascaína nestas últimas horas. O pedido se tornou uma ordem. O desejo se tornou frase de protesto. O vascaíno já não aguenta mais Pedrinho e companhia. A política que tanto destruiu o Vasco nestes últimos anos. E hoje, o desejo da grande maioria, da totalidade da torcida Cruz Maltina, é uma venda do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, vai falar aí sobre, essa hashtag revenda já, vamos explicar essa situação, trazer o nosso posicionamento. Vai ser um vídeo aí bem longo, tá? Para você entender o que tá acontecendo no nosso Cruz Maltino, porque não é brincadeira não, tá? O negócio é mais sério do que vocês pensam. Mas enfim, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí, muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui desse canal, saindo pela parte da noite. Então, conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, com a sua presença aqui para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, meu amigo torcedor, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. O que está acontecendo nesse momento? O Vasco, no último sábado, anteontem, foi eliminado para a equipe do Flamengo. Isso todos nós sabemos. Mas essa derrota, mais uma derrota para o Flamengo, ela abriu os olhos do vascaíno, ela trouxe o vascaíno para uma realidade que é muito dura, que é muito complicada, que é muito difícil. A realidade, quando ela não é boa, ela dói, ela machuca. E o vascaíno, diante de mais essa derrota para o Flamengo, eu acho que foi um choque de realidade, cara. O Vasco, ele não apenas perdeu para o Flamengo, mas como caiu em si. A derrota para o Flamengo, ela sempre doeu. Mas talvez ela não tenha, nesses últimos anos, doído tanto como vem doendo agora, E dói exatamente por conta disso, por conta do choque de realidade. A cada derrota contra a equipe do Flamengo é um soco na cara da realidade batendo na cara do vascaíno. E é exatamente isso. Por quê? O Vasco é eliminado para o Flamengo. A eliminação significa o seguinte: a eliminação significa que é o 6º ano em que o Vasco não aparece nas finais do Campeonato Carioca. Isso já é uma loucura. A última vez que o Vasco disputou uma final foi em 2019, gente. 6 anos depois o Vasco não voltou para a final. O soco na cara, a eliminação para o Flamengo significa mais um ano sem o título carioca. O último título carioca do Vasco foi em 2015. Se completaram nesse ano 10 anos do último título carioca do Vasco. Olha, 2016, perdão, vai completar no ano que vem. A realidade batendo na cara do vascaíno. Se completou nesse jogo um tabu de 2 anos sem vencer o Flamengo. 2 anos sem vencer o Flamengo. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi no Campeonato Carioca de 2023. De lá para cá, o Vasco encontrou o Flamengo 2 vezes no Brasileiro de 23 e não ganhou. 3 vezes em 2024, no passado, e não venceu. Já estou somando 5 jogos. 3 vezes nesse Carioca e não venceu. Foram 3 derrotas, 8 jogos. Então, no período de 2 anos, em 8 partidas, o Vasco não venceu nenhuma. E eu não lembro de ter empatado nenhum jogo também. Se não perdeu os 8, deve ter perdido 7-6. A realidade, vindo forte. Então, a realidade, ela caiu para o torcedor vascaíno diante dessa eliminação para o Flamengo. Foi uma eliminação que significou muita coisa, cara. Muita coisa. Eu acho que hoje a gente, como vascaíno, olhou e falou, estamos longe dos caras. E para chegar vai ser difícil. Ainda mais sabendo que o Botafogo no ano passado ganhou a Libertadores, que o Flamengo no ano de 2022 ganhou a Libertadores, que o Fluminense no ano retrasado ganhou a Libertadores. Os 3 últimos campeões da Libertadores são cariocas. O Vasco tá aí, ó,
chupando o dedo, olhando para o título da Copa do Brasil de 2011. Esse ano teremos o Super Mundial. Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão presentes. O Vasco aqui, ó, chupando o dedo. Isso dói, isso machuca. E aí, o que mais tem chateado o vascaíno é o seguinte: isso dói, isso machuca, mas se não tivéssemos nos iludido em 2022 com a venda da Vasco SAF, talvez a dor não seria tanta assim. Se o Vasco não tivesse sido vendido e não tivesse aberto os olhos do vascaíno com relação ao futuro próspero que é possível ter diante de uma SAF, talvez estaríamos tranquilos. Se o John Textor no ano passado não tivesse varrido o Brasil com a SAF do Botafogo, talvez estaríamos tranquilos. Mas a gente sabe o seguinte, que o Vasco hoje está no comando da associação e tem possibilidade de venda, mas até agora não vendeu. E que, sendo uma SAF, a possibilidade de dar certo é muito maior e muito mais rápida. Eu acho que o Pedrinho e toda a sua diretoria têm competência para fazer uma reformulação. Mas o Pedrinho e toda a sua diretoria não conseguem fazer tudo que eles pretendem e gostariam de fazer em tão pouco tempo quanto uma SAF faria. E essa é a situação que vem pesando. Por quê? Eu, Lucas, vou dar a minha opinião aqui antes de trazer o texto. Eu, Lucas, acho que o Pedrinho está dificultando uma venda. Não estou dizendo que ele não quer vender, mas eu acho que ele está confortável do jeito que está. Eu não conheço o Pedrinho. Assim, cara, eu sou muito sincero e me desculpe, cara, eu vou ser um pouco grosso aqui. Em determinados momentos eu não vou ligar muito para a sua opinião. Vou falar o que eu tenho que falar. Vou falar o que eu acho, porque imagina, você tem uma opinião, o outro parceiro que assiste aqui o canal tem outra opinião. Se eu ouvir a sua e ouvir a dele, eu não vou ter a minha. E uma hora ou outra eu vou estar entrando em discordância com uma outra pessoa. Então, assim, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião é importante, eu vou ouvir, mas eu vou considerar se eu quiser. Se eu não quiser, eu não considerarei. Se achar válido, eu irei considerar. E a rapaziada aqui do canal sempre dá uma opinião muito válida, eu acho isso muito legal. Mas com relação ao Pedrinho, eu vejo muita gente criticando o Pedrinho e muitas vezes eu acho até uma injustiça o que fazem com o Pedrinho. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O mérito que eu quero entrar é: o que eu vejo do Pedrinho é o seguinte. Pedrinho é um cara louco, maluco, apaixonado pelo Vasco. Isso não sou eu que digo, isso é o que todos dizem. Todos dizem. Você chegar em São Januário hoje, ir lá fazer um tour e perguntar pro faxineiro, me fala aí do Pedrinho, ele vai falar, pô, o cara é maluco pelo Vasco, apaixonado, tá aí, ó. É capaz de ele falar, o Pedrinho tá aí, lá na sala, o Pedrinho tá rodando aí, tá em algum lugar, o Pedrinho tá almoçando no restaurante. Porque o Pedrinho vive o Vasco de uma forma muito intensa, sempre viveu. Então, o que eu acho do Pedrinho? Pedrinho é um apaixonado pelo Vasco, que se candidatou ao Vasco para ser presidente do Vasco. Largou tudo que podia para entrar nessa barca Cruz Maltina. Quando o Pedrinho entra no Vasco, ele jamais entrou com a cabeça de ser o presidente do futebol do Vasco. Ele entrou com a ciência de, é uma SAF, eu conheço do futebol e eu posso talvez ajudar com o meu conhecimento uma empresa que tá aí querendo ajudar financeiramente o Vasco, que a época era 777, se for necessário. E se não for, eu vou ficar aqui, vou tocar o clube, vou ver o basquete, vou ver o futsal, vou implementar esses projetos da barreira, vou ver a reforma. Essa era a cabeça do Pedrinho. Só que do nada uma bomba estourou nos Estados Unidos, ele teve que entrar com uma ação, recuperou as ações e o futebol agora é dele, meu amigo. O futebol é do Pedrinho, é do CRVG. Não adianta você falar o contrário a isso. Então o que eu acho que tá passando na cabeça do Pedrinho? Eu amo Vasco, eu amo muito futebol, eu entendo de futebol, eu entendo de Vasco. Teve uma empresa que há pouco tempo atrás fez uma cagada aqui no meu Vasco. Tô falando, esse é o pensamento do Pedrinho que eu acho. Eu tenho medo de uma outra empresa vir e fazer a mesma coisa. Então, se eu tenho medo, eu tenho receio, eu só vou vender o Vasco se chegar uma proposta inaceitável. Se essa proposta não chegar, eu não vou fazer... Eu vou fazer um jogo de cintura mais duro para vender. Se essa empresa não chegar, se essa proposta não chegar. Porque, creio eu, Lucas, tá? Que na cabeça do Pedrinho ele entenda que tem total capacidade de fazer o futebol. Tem total capacidade de gerir o Vasco. Tem total capacidade de fazer do Vasco uma potência. Não em pouco tempo, não em piscar de dedo, instalar de dedos, não em piscar de olhos,
mas em um tempo mais longo. Mas é capaz. Eu acho que essa é a cabeça do Pedrinho. Eu sou capaz e eu vou mostrar que sou capaz. Eu acho o pensamento justo. Talvez no lugar dele eu faria a mesma coisa. Só que, cara, Lucas, e aí eu vou dar minha opinião agora. Eu acho que pro Pedrinho, e é a minha opinião dura, porque eu sou muito mais o que o Pedrinho talvez pense do que a torcida na sua totalidade pensa. Eu acho que, cara, Pedrinho, vende logo, cara. Vende logo, se livra disso, sabe? Tira esse peso, cara. Tira esse peso de você. Pedrinho, assim, eu não te conheço. Não sei quem você é. Aliás, sei que você é, porque, pô, eu sou um fã teu como ídolo do Vasco, não como pessoa. Por tudo que você fez. E quem não é fã do Pedrinho é louco. Que o cara é um ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem deixa essa porcaria política invadir tudo aquilo que o Pedrinho fez pelo Vasco da Gama é um louco, é um lunático. O Pedrinho é ídolo. Eu sou fã do Pedrinho e todos os vascaínos têm que ser. Pedrinho jogador, Pedrinho Pessoa é outra coisa. Mas o papo agora é com o Pedrinho Pessoa. Olha tudo que tu fez, cara. Olha tudo que você entregou pra gente, cara. Olha os títulos que você deu pra gente. Olha quanto sorriso você deixou no rosto do torcedor. Eu imagino que o que você mais quer hoje, talvez, seja dar toda essa alegria para o torcedor vascaíno de novo. Você, não a empresa, você. Porque você sabe, eu creio que você tem essa capacidade. E eu imagino como dentro de você deve estar difícil, cara. Difícil mesmo. De estar fazendo de tudo. Talvez nem dormindo esteja para entregar tudo que pode. Para tentar mudar, para tentar virar o jogo e ainda assim recebe críticas. Ainda assim a torcida bate, ainda assim essa hashtag revenda já te colocando numa cruz acontece. Imagino que a tua cabeça deve estar uma loucura. Então, diante de tudo isso, Pedrinho, o que eu digo, por você, pela tua saúde mental, pela tua idolatria, eu não vou falar pra tu vender já, porque eu não vou ser maluco, porque eu amo o Vasco. Mas deixa essa cintura mais mole. Deixa essa cintura mais mole. Vende, cara. Vende pro teu bem, pra tua cabeça, pra tua idolatria, por tudo. Deixa essa cintura mais mole para que investidores cheguem. Abre um pouco essa perna. Sim, com todo respeito, tá? Abre um pouco. Fica tão duro, tão engessado. Eu acho que é assim, é isso que deve ser feito, porque a situação tá complexa. Eu nem ia fazer isso, mas eu já vou antecipar. Eu acho muito errado o que hoje a torcida do Vasco vem fazendo. Muito errado. Essa hashtag revenda já. E me desculpe, cara. Eu volto a repetir, eu vou dar minha opinião. Não tô aqui para ficar alegrando apenas inscritos do canal. Eu tô aqui para falar de Vasco, eu tô aqui para dar minha opinião. Conheço o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente há 2 anos atrás, pô, olha o que a gente passou com a 777, gente. Olha o que a gente passou, então vamos ter um pouco de maturidade. Revenda já é uma frase que mostra desespero. Revenda já é um recado ao mercado assim, ó. Vasco tá desesperado para ser vendido, então chega, faz uma oferta e leva porque vai levar fácil. É uma imagem que desvaloriza o próprio Vasco da Gama, gente. Então, eu sei que o intuito de revenda já é fazer até uma pressão para a própria diretoria do Pedrinho, mas o que vocês fazem é desvalorizar o nome do Vasco. E desvalorizando o nome do Vasco é que o Pedrinho não vai vender mesmo. Então, assim, é uma loucura, cara. É uma loucura, no meu ver, esse papo de revenda já. Eu acho que o Vasco tem que ser vendido sim, porque a gente já não está aguentando mais. O Vasco ainda está cansado. O Vasco tem sido um ponto de mais estresse do que de entretenimento. E o futebol não é feito para isso. E, infelizmente, se continuar no modelo associativo, esse período, né, esse processo de reconstrução, esse processo de recolocar o Vasco na primeira prateleira do futebol brasileiro vai demorar mais do que o que seria um processo de uma SAF estruturada bem. Então, diante de tudo isso, a minha opinião é: vende e tira o Pedrinho em si essa bomba das costas. Mas vende direito, vende na moral, não vende impressa, não vende em desespero. Porque é isso que está sendo falado nas redes sociais. Essa hashtag revenda Zé, assim, ó, vende pro primeiro que aparecer porque não tá dando mais associação. E o papo não tem que ser esse. É assim, vende, mas vende com cautela, vende com calma. Observa, analisa, vê qual é melhor e aí sim vende. E diante disso aí que eu falo.
eu, Lucas, não vejo outra pessoa mais capacitada, mais competente, ideal para comandar a SAF do Vasco, senão o grego Evangelos Marinakis. Esse é o nome. Esse é o nome. Eu entendo que o grego está nessa dúvida de São Paulo, Vasco, São Paulo. E é aí que a gente entra no assunto Pedrinho. Talvez, Pedrinho, não é que você não queira vender. E não é que você também queira vender. Você está ali na posição de vendedor. Eu vou valorizar o meu produto, se quiser, vem atrás. E tem muita gente falando pro Pedrinho ir atrás do comprador, que é uma loucura. Quando você quer vender um carro, tu não vai atrás do comprador. Vai deixar ali o carro tá à venda. Quem quiser vir comprar, que compre. Até porque se você quer vender o teu carro e você vai atrás de pessoas para comprar, você está desvalorizando o seu produto e vai vender ele mais barato. Não tem sentido isso. O Pedrinho tá certo, quer vender? Eu tô aqui parado. Ó, o Vasco tá à venda, tá? Quem quiser comprar, vamos sentar para negociar. É essa atitude correta. Mas se tem um grego na mesa que está interessado na compra do Vasco, que tem dinheiro, tem projeto, tem ideias, tem capacidade e está na dúvida de Vasco e São Paulo, aí eu acho que o Pedrinho ele pode entrar. Aí eu acho que o Pedrinho ele pode entrar, sentar com o grego e falar: olha só, Marinakis, se você quer o São Paulo, eu tenho o Vasco. Não estou muito afim de vender o Vasco não, mas eu estou vendo que o seu projeto é bom, com ideias interessantes, um projeto legal. Vamos andar com isso daí? Pode ser? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é possível. Essa é a situação. Essa é a situação. A única pessoa, ao meu ver, que é capaz é o Marinakis. Tem um trabalho excelente hoje no Nottingham Forest, que bateu no Manchester City nesse final de semana. A gente venceu o Manchester City pelo placar de 1-0. O Nottingham Forest está fazendo história na Premier League. O Marinakis com os seus clubes, o Olympiacos na Grécia, o Rio Ave em Portugal, está fazendo história também. Esse é o homem. Esse é o homem. Se hoje é alguém capaz de gerir o Vasco da Gama, ao ver, é Marinakis. Revenda já para Marinakis. Para outro, analisa. E eu acho que é calma também. Vamos com calma. Ontem eu vi post. Essa foi uma ideia iniciada pelo pessoal lá da News Colina. Uma ideia muito legal. Em partes eu concordo. Acho que eu consegui expor de um jeito interessante aqui o vídeo. Eu sou a favor da venda, mas uma venda tem que ser com calma, não no desespero. 2022 a gente vendeu de uma forma desesperada. A gente viu o que rolou, viu o que aconteceu. Então tem que ser algo estudado, analisado, cuidadoso nessa venda. E foi um movimento interessante, só que eu me preocupo com a política do Vasco, que é muito suja, cara. A política do Clube de Regatas Vasco da Gama é muito suja. Tem muito lobo aí se passando por cordeiro, tá? Tem muito lobo se passando por cordeiro. Abra o olho. Ontem, uma página informal que eu espero e creio que não tem envolvimento nenhum com a política do Vasco, fez uma postagem. Aí já veio hoje personagens políticos do clube repostando a postagem, colocando também. Então é para se ter cuidado. E internamente o Vasco tá um caos também. Tá assim, de fato, né? Uma loucura diante de todo esse problema envolvendo a revenda ou não venda. Pessoas do Pedrinho querem a venda, pessoas do Pedrinho não querem a venda, querem a permanência da associação. Então a política do Vasco está assim, ó, em alvoroço também nesse momento. Cuidado para não se influenciar. Mas é isso. Hashtag revenda já no Twitter. Foi o assunto mais comentado dessas últimas horas, primeiras horas de segunda-feira, e tende a ser um assunto quente nessa segunda. Deixe a sua opinião nos comentários. E eu quero, antes de fechar o vídeo, que vocês dêem uma olhadinha nas palavras do próprio Pedrinho sobre o que ele acha de uma venda da Vasco da Gama SAF. E como isso está nesse momento? Você já falou várias vezes que proposta, quer dizer, da última vez que a gente entrevistou, você falou que proposta efetiva... Nenhuma. Tem mais NGs assinados porque os outros NGs assinados também são com fundos. Então, assim, pelo que a gente está entendendo, que eu acredito que possa ter o desejo de alguns investidores, teria o desejo realmente de comprar as ações e ser um investidor do Vasco. E tem outros que são fundos que gostariam, de repente, de participar como um investimento, né, assim, de fazer um empréstimo. Mas nenhum deles falou nada sobre nada. Tem os NGs assinados, a gente está esperando uma possível reunião com um possível investidor, mas sempre com muita transparência. Mas se você reparar, até na questão que você falou, Aline, sobre as críticas, que quando a gente não ganha os jogos, volta assim, o Pedrinho não quer vender. Quando ganha os jogos, fica silêncio. Então, assim, eu só peço que pro torcedor tenha calma para escolher e saber quem ele está ouvindo, porque já dá para perceber quem é a favor do Vasco e quem se diz vascaíno e não fala a verdade sobre o Vasco. Então, assim, eu sempre deixei muito claro. Só que, assim, eu não posso esperar
um investidor cair do céu. O meu papel eu faço. Passo todos os números, todos os dados, todas as informações através do NDA assinado. Tudo que eu tenho que fazer para estimular a venda, eu faço. Agora, eu tenho um clube para tocar. Porque se o investidor não aparecer... Então, tá fazendo uma recuperação judicial, porque... Não, tá fazendo a recuperação judicial porque eu tenho que fazer. Porque se o Vasco não fosse SAF, se não existisse SAF, se fosse associação e eu encontrasse agora, esse seria o remédio para as dívidas. Então, o que eu estou fazendo é para o Vasco, que eu chamo de um Vasco só, que é o Vasco SAF, a associação, é reestruturar as dívidas. Isso não tem nada a ver com o investidor, não. Pelo contrário, se o investidor chegar, além de estar tudo arrumado, ele vai acelerar os processos, que aí é um mundo maravilhoso. E aí, meu amigo torcedor, vende ou não vende? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E já já a gente está de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreve. Como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.